alguns temas relativos à classe de catecúmenos e nós vamos começar então com uma revisão, né? Revisão essa que vai dar um pouco do que vocês viram na última lição, não exatamente na semana passada, mas na retrasada, sobre Jesus Cristo, onde foi explanado que Jesus Cristo ele tem duas características em si. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, né? Então é importante destacar isso, porque ao longo da história muitos defenderam e ainda defendem que Jesus Cristo ele não é Deus, ele é apenas homem, um profeta, um enviado de Deus, mas não é Deus. Outros dizem que Jesus Cristo é Deus e que não tem nada de homem. E que implicação isso daria? É que se Jesus é somente Deus e não é homem, ele não pode ser exemplo de como vencer o pecado. Afinal de contas, ele não é homem. Isso é apenas um dos problemas que nós vamos ter quando nós negamos Deus e homem, quando olhamos para Jesus Cristo, as duas naturezas dele. Nós também vimos que era necessário que Jesus fosse homem, porque como o homem pecou, como o homem peca, como o homem pecou ao longo da história, era necessário que ele, homem, sofresse as mesmas tentações, sofresse da mesma forma que nós sofremos, ou fosse assediado pelo pecado, pela tentação e por Satanás, assim como nós somos, porém sem se render a elas. E por isso então cumpre a lei. Ao cumprir a lei, então ele paga, ele é capaz de pagar a lei. Eu não posso morrer pelo pecado de outra pessoa, porque ao morrer eu estou pagando a minha dívida, o meu pecado. Mas Jesus Cristo, ao não pecar, ele pode pagar o pecado de outro, e mais do que isso, de toda a humanidade, uma vez que ele não é somente homem que não pecou, mas Deus. Porque era necessário que Jesus fosse Deus, exatamente pelo seu infinito poder de estender essa graça do perdão a todos nós, cumprindo a lei, para que pudéssemos suportar a ira de Deus, aplicar os frutos de seu feito aos que aceitam a fé. É por meio da obra de Cristo, é por meio da divindade de Cristo que nós nos aproximamos de Deus novamente. Então Deus fez homem, encarnou, se humilhou, sofreu, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, para que houvesse vida. A obra de Cristo ela não se encerra na cruz, porque se ele morre, nós morremos. Mas quando ele ressuscita, nós ressuscitamos com ele. Ele vence a morte e, portanto, se estende a nós o vencer a morte física. A exaltação, então, é a ressurreição, a ascensão junto ao Pai, permanecer à destra do Pai, junto com o Pai, e voltar para julgar vivos e mortos. A obra estará completa, portanto, quando o julgamento final se der. Os ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei, uma vez que como profeta ele é representante de Deus na terra, aos homens, como sacerdote ele representa os homens diante de Deus, e como rei ele exerce o domínio sobre todo o universo, sobre todas as vidas. E aí chegamos então no tema de hoje, o Espírito Santo. Por que é importante, antes de olhar para cá, nós tratarmos do Espírito Santo? Já dei um spoiler, vamos ver se vocês lembram, vocês estão atentos. O que as pessoas falam sobre o Espírito Santo? Qualquer pessoa. Qual que é o senso comum das pessoas sobre Espírito Santo?
ficar aqui até meio-dia. Preparar o almoço. Faz parte da Trindade, certo? Isso é o que as pessoas crentes dizem, os cristãos. Mas nem todos. A gente fala isso. O que mais? Bom, a maioria nem sabe quem é o Espírito Santo. O que mais? Consolador. Aproveitou a colinha do texto que a gente leu, isso aí. Bernadette já falou 2 vezes, pronto, já queimou a quantidade de vezes ela falar. Agora vocês têm que falar. Ajuda ela. Senão só ela vai ficar falando, ela já ajudou já vocês. Vai lá. Fala, não tem que acertar. Não tem certo e errado nessa história. O Espírito Santo não é uma energia que paira sobre o universo? Não? Não é uma energia que toma a nossa vida e por isso a gente se fortalece, vira o super-homem, a Mulher Maravilha? Não é? O Espírito Santo, ele não é uma força que age então sobre nós ou que nos motiva. O que é o Espírito Santo então? Sapatinho de fogo, reteté de Jeová, são termos que estão em músicas até, e de formas de você agir em muitas denominações evangélicas. Por que sapatinho de fogo? Quando o povo ia pular fogueira, como é que pulava fogueira? Né? Exatamente, não consegue andar, né? Na brasa. Sapatinho de fogo é exatamente isso, não consegue ficar parado. E começa a sambar. Né? Reteté. Sabe aquele, como é que é aquele brinquedinho que a gente tinha? Girar? Piroscópio? Não era? Helicóptero que a gente, com palitinho, com pirulito? Então, roda peão. Né? Quando nós olhamos para as igrejas evangélicas, de modo geral, inclusive dentro da igreja presbiteriana do Brasil, para não falar de outras, nós temos a manifestação e a compreensão da presença do Espírito Santo vinculada a muitas práticas. É como se você tivesse ligado a pessoa no 220. É como se ela perdesse o controle de si e ela fizesse um monte de coisa que sozinha ela não conseguiria fazer. Não é isso? Ou estou falando bobeira? O que é o Espírito Santo? Ou da onde que eles tiram essas coisas? Da onde que eles vão então se identificar como igrejas pentecostais? E nós não vamos estar dentro das igrejas pentecostais. Atos capítulo 2, verso 1 a 13. Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 13.
Diz assim o texto: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Esta é a marca textual para o surgimento das igrejas pentecostais, que elas colocam um marco, uma referência, uma distinção entre o que já existia de cristianismo. O texto, ele tem uma marca. O que acontece nesse texto então? Diferente da Torre de Babel, a gente está agora num caminho inverso, que é o quê? Os discípulos, aqueles que serviram e acompanharam Jesus, fazerem o quê? Falarem. Como estamos falando? Não, falarem em outras línguas. O texto é claro. Aí você fala: mas por que isso daqui só foi aparecer as igrejas pentecostais em 1900 e bolinha? Porque houve um movimento nos Estados Unidos, na Rua Azusa, lá no bar, não sei o quê, né, que pessoas começaram a falar em outras línguas, exatamente como está aqui. Então eu vou falar alemão, vou falar inglês, vou falar japonês, vou falar espanhol, sem nunca ter estudado isso. No Brasil isso aconteceu em Belém também. Os missionários que estavam lá nos Estados Unidos vieram para o Brasil e em Belém se estabeleceram. Por isso, a Assembleia de Deus, o Ministério de Belém, é exatamente isso, né? Porque a gente vai ter então, pelo menos historicamente, um movimento forte da Assembleia de Deus sendo a representante desse início de movimento pentecostal. E elas estão marcadas, todas elas, por um único ponto. Elas são pentecostais porque elas estão baseadas no Pentecoste, nessa narrativa de Pentecoste. Mas o que aconteceu nesse Pentecoste? As pessoas falaram em línguas, mas simplesmente passaram a falar em línguas? Não, houve um derramamento do Espírito Santo. Veja que eu começo a vincular, portanto, a imagem de um Espírito Santo com o quê? Com falar em línguas. E qual que é o desdobramento disso? É que se você é batizado pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo de Deus habita em você, o que você tem que fazer? Duas chances. Se você é batizado pelo Espírito Santo, o que você tem que fazer? Obrigatoriamente. Se o Espírito Santo de Deus está dentro de você, você tem que falar o quê? Falar em línguas. Se você não fala em línguas, estamos lascados então. A menos que alguém aqui fale em línguas, estamos lascados.
não temos o Espírito Santo. Essa é a compreensão. Essa é a base do pensamento. Discordamos. E por que discordamos? Porque nós não entendemos que possuir o Espírito Santo, ou a obra do Espírito Santo, é fazer com que as pessoas falem em línguas. E olha que eu não estou nem dizendo língua de anjos. O chupa-bala house aí que tem pelas histórias, pelas igrejas, né? Por quê? Porque aí a gente vai para um caso mais grave ainda. Porque o texto nos diz o quê? Que as pessoas começaram a falar das outras línguas das nações ou da onde as pessoas viviam, correto? Era como se hoje, e que de fato aconteceu nos Estados Unidos, em Belém, no começo do século passado, onde eles estavam falando em outras línguas, e até hoje pessoas cheias do Espírito Santo vão falar em outras línguas sem sequer tê-las estudado. E por que isso? Para que o Evangelho seja pregado. É isso que aconteceu aqui, é isso que aconteceu nos Estados Unidos, é isso que aconteceu em Belém e que continua acontecendo, onde Deus, pela sua vontade, age por meio do seu Santo Espírito para capacitar, habilitar as pessoas para a pregação do Evangelho. Só que agora num contexto diferente, onde a gente pode aprender inglês até pela internet, pelo celular. Perceba que a dinâmica social e cultural, ela muda um pouco, mas Deus continua sendo Deus e fazendo o que Ele pode fazer. A questão aqui não é o que Deus pode fazer. A questão aqui não é falar em línguas agora, porque a gente já entendeu qual que é a dinâmica. Mas é que as línguas aqui, elas são línguas nossas, humanas, que foram criadas lá a partir da Torre de Babel. E não tem base alguma para alguém defender falar em língua de anjos. Anjo fala que língua? Até onde eu sei, todos os anjos que apareceram na Bíblia falando com a gente, eles falaram com a nossa língua. Eles falaram com a pessoa e a pessoa entendeu. A pessoa não teve que falar em línguas de anjo. O anjo que veio aqui falou. Não existe. E eu desafio, eu gosto de fazer desafio, não, eu desafio qualquer pessoa a mostrar para mim onde na Bíblia está a linguagem de anjo. E por que então nós, batizados pelo Espírito, temos que falar não só em outras línguas, mas em língua de anjos, onde ninguém entende? Paulo fala isso. De fato Paulo fala, mas aí ele fala do dom, do falar em línguas, ele vai lá para a bagunça que estava na igreja de Coríntios, e aí o que ele fala? Ele fala, olha, se alguém começa a falar em outra língua, ele não fala de anjo. Ou você vai continuar falando porque Deus vai levantar alguém para traduzir, ou você fica quietinho. Porque não é para todo mundo que Deus está fazendo, é só para você. Ordem e decência no culto. Se é para falar com todo mundo, o mesmo Espírito que agiu para fazer você falar em outra língua, é o mesmo Espírito que vai levantar alguém para traduzir isso para todo o povo entender. Porque o objetivo final é pregação do Evangelho, para que todos compreendam quem é Cristo e a sua obra, e se convertam. Quando começou a obra do Espírito Santo, então? Nesse momento? O Espírito Santo de Deus, ele passa a existir na narrativa bíblica nesse momento? Yes or no? Baixou as línguas agora. Sim ou não? Não. Se é não, então onde começa? O sim era mais fácil, era aqui. Agora o não já complicou. Veio outra pergunta. Torre de Babel começa a confusão. Deus faz isso. Mas o Espírito Santo de Deus começa a agir quando? Jesus fala disso e a gente vai ter a narrativa de Atos confirmando essa chegada do Espírito Santo. Mas tem um momento antes que a gente percebe o Espírito Santo. O Felipe já chutou o balde, a criação, pronto. Não tem nada antes disso.
né? Pelo menos para a gente, criação. Atos 5, versos 3 e 4. Quem achar pode ler. Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Eu fiz uma pergunta e estou dando outra resposta, porque a gente tem que segurar a atenção, né? O Espírito Santo, ele não só aparece então em Atos capítulo 2, falando ou fazendo com que as pessoas falem em outras línguas para a pregação do Evangelho, e então as pessoas compreendem, se convertem e entendem o tamanho do poder de Deus. Mas agora o que ele faz também? O que o Espírito Santo fez? Ele tirou a vida. Deus tirou a vida de Ananias, porque ele mentiu para quem? É isso mesmo, é confuso. E não é confuso, é que é exatamente a mesma coisa. O texto começa falando que você mentiu para o Espírito Santo, não é? E aí depois ele termina falando porque você mentiu para Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo não é somente uma força, uma energia. Porque o Espírito Santo, ele não é só algo que nos dá poder de falar em línguas, mas é Deus. Portanto, como eu havia dito no começo da devocional, nós vamos ter também na presença da narrativa de João, capítulo 14 e 16, Jesus se vinculando ao Pai, mas também vinculando o Espírito Santo e dando a obra de Consolador, né? E aí nós temos que entender, portanto, e pelo simples texto, se não tivéssemos outros, que ao mentir para o Espírito Santo, ao tentar o Espírito Santo como se pudesse enganar o Espírito Santo de Deus, que habitava em Pedro, ele pudesse estar mentindo para Deus. Pecar contra o Espírito Santo é pecar contra Deus. E aí a gente pode discutir também o que é o pecar contra o Espírito, né? Que é um pecado mortal, sem perdão. Nossa, mas eu posso pecar contra Jesus, contra Deus Pai e tem perdão, mas se eu pecar contra o Espírito Santo não tem perdão? É isso que o texto diz. Depois a gente pergunta, ou melhor, a gente responde. Se não souber responder, o pastor responde também, né? Deixa para ele dificuldade. Trindade, então, estamos falando de quando começa a história? Gênesis 1, 2. Vamos ver se está certo? Se o Felipe acertou? Gênesis capítulo 1, verso 2. O que tem de tão especial nesse texto? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E veja que nem água existia. Porque é lógico que está construído o texto de uma outra forma, né? Um pouco até poética a forma como é narrado esse primeiro momento, mas Deus vai criar separação, as águas, a terra, a porção de água seca, certo? Deus vai fazer separação entre o firmamento e tudo mais. Depois, a questão é que quase nada existia, mas quem estava lá? O Espírito Santo de Deus pairava. E talvez daí muitas pessoas pensem no fantasminha camarada, né? Que é no pairar, no lençolzinho que fica lá pairando, como se o Espírito Santo de Deus ele fosse apenas um espírito, algo imaterial e que fica rondando e zonzando por aí. Não,
O sentido da palavra aí não é para isso, né? O pairar é, primeiro, manifestar a existência do Espírito Santo. Segundo é que ele não estava vagando por aí, mas ele tinha um propósito e ele estava presente em que momento? Na criação. E toda a narrativa da criação, nós vamos ver que disse Deus, haja luz e houve luz. Então, ao falar, disse Deus, disse Deus, disse Deus, mas quando vamos avaliar tudo o que Deus disse e que era bom, nós vamos perceber que o texto vai falar que nós, um conjunto, não está na primeira pessoa do singular, mas na primeira pessoa do plural. Nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade presente desde o início da criação. Portanto, se eles estão presentes é porque eles existem antes disso. Antes de tudo ser criado, Deus já existia na figura de Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade está presente na criação. Sem forma e vazia, mas o Espírito estava lá. Atos 2, 1 a 13. Voltando para o texto então de Pentecostes, certo? Porque então a existência do Espírito Santo, ela não se dá a partir de Pentecostes, ela se dá antes da fundação do mundo. Por quê? Porque ele é Deus. E assim como Deus existe antes da fundação do mundo, o Espírito Santo de Deus também existe antes da fundação do mundo. Entendi, mas eu não compreendi ainda esse negócio do Pentecostes. Por que que eles estavam reunidos? Capítulo 2, verso 1, diz o quê? O último dia de Pentecostes, não é isso? Reunidos no último dia de Pentecostes, ou seja, Pentecostes também não é uma palavra que surge em Atos 2, é uma festa judaica, que então já foi dada por Deus. Ela já existia? Já existia. Levítico, capítulo 23, verso 17 e 18. Quando nós vamos lá para Levítico, onde Deus vai estabelecer o regramento de convivência para o povo, e dentre esse regramento, as festas, a forma de celebrar, nós vamos ter então, dentre elas, logo depois da Páscoa, da festa das primícias, nós vamos ter então o dia de Pentecostes, ou a festa de Pentecostes. Versos 17 e 18. Das vossas moradas trazeis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 éfa de farinha serão. Levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Veja, estamos falando então do Pentecostes, de uma festa diferente do que houve uma festa anterior. Que na festa anterior, na Páscoa, você tinha os pães sem fermento, os pães ázimos, certo? Agora você vai poder colocar fermento no pão. Você vai ter outra festa, certo? Com todo o ritual, todo o sacrifício, com todo o regramento que Deus estabeleceu. Agora, a questão é, o que se vincula com Atos? O povo estava reunido para, como judeu, cumpridor então dos mandamentos, fazer isso. Sacrifícios, com pães, com fermento. Neste momento então, de peregrinação de judeus de diversas partes do mundo para a festa, seria algo parecido, semelhante ao que os islamitas têm que fazer para ir a Meca, né? Em algum momento do ano eles se dirigem a Meca,
É esse o contexto que a gente está vendo lá. Então, neste momento, o que acontece? Lá, segundo Atos, o evangelho é pregado. Jesus Cristo, que acabara de ser morto, mas também ressuscitado. Não só isso, como aparecido aos discípulos, assunto ao céu. Qual que era a promessa dele mesmo? Quando o Ruth falou? Que uma vez que eu subir, eu vou, mas antes de eu voltar, eu vos enviarei. E qual que é o momento que marca isso então? Atos 2. Atos 2 é exatamente esse momento. Cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versos 28 a 32. Vamos lá para Joel? Joel, Amós, Obadias. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Quem achou pode ler. Aqueles que o Senhor chamar sobreviverão, e eles receberão o quê? O Espírito de Deus, que fará o quê? Sapatinho de fogo, reteté de Jeová? Falar em línguas? Não, né? Eles profetizarão. Para profetizar, para anunciar, para pregar a palavra, você não vai ter limitação de línguas. O texto de Joel, capítulo 2, se cumpre em Atos, capítulo 2, à medida que todas as pessoas podem ouvir da palavra de Deus, da boca de qualquer convertido ao Senhor. Não há desculpa para a pregação do Evangelho. Esse é o constrangimento que nos cabe. De forma natural nós podemos aprender e temos limitações para aprender outras línguas, mas de modo sobrenatural, se Deus quer, você vai pregar o Evangelho a qualquer povo, qualquer nação, em qualquer língua. Por quê? Porque é isso que ele prometeu em Joel e é isso que ele cumpriu em Atos capítulo 2. O Espírito Santo de Deus nos capacita a profetizar, a falar, a anunciar a mensagem de Deus. Sonharemos, não é? Então significa que pelo Santo Espírito agora a gente vai ter sonhadores. E tem várias histórias de sonhos na Bíblia. De fato, não posso negar o que já aconteceu e tampouco limitar Deus ao fato de que eu posso sonhar com algo que Deus quer usar para falar com outra pessoa. Contudo, assim como o dom de línguas, nós temos que olhar para como Deus fez essa questão de sonhos, e que não é necessariamente o texto que está ali, né? Joel está falando de sonhar de uma outra perspectiva, não era de ficar sonhando para adivinhar as coisas e sonhar o futuro, não é nada disso, né? Mas já que abriu o parênteses do sonho, vamos fechar ele. Qual que é a forma ordinária de pregar? Falando. Qual que é a forma ordinária de testemunhar? Vivendo a palavra. Qual que é a forma extraordinária de manifestação do poder de Deus, até para convencimento daqueles que não vão ou não conseguem de forma ordinária? Agindo
de forma pontual e excepcional. Podem pessoas falarem línguas diferentes? Sim. Isso já aconteceu e continuará acontecendo. Podem pessoas sonhar? Podem. Agora tem que separar entre sonhar e revelação do futuro. Por quê? Porque à medida que isso aconteceu no Velho Testamento, de muitas formas, o que estava acompanhado com o sonho? A interpretação, não era? E mais do que sonhar e interpretar, acontecia. E mais do que sonhar, interpretar e acontecer, a pessoa usada por Deus, ela se vangloriava disso? Ela tomava para si a glória disso? Ela se enchia e se vai-descia falando que ela era uma sonhadora e que poderia se anunciar então como a sonhadora, a reveladora de vidas do futuro para as pessoas? Não. Ela tinha controle sobre isso? Não também. Ela desejava isso? Tão pouco. Porque a obra era de Deus. E Deus fazia com quem Ele quisesse, na hora que Ele quisesse, conforme o propósito maior dele para a pessoa, para quem era atingido e para a obra do reino de Deus. Esse é o contexto. Portanto, se alguém vem falar para mim, eu sonhei e Deus me revelou em sonho que Deus guarde a sua palavra e eu vou esperar em Deus o cumprimento dela ou não. Dá vontade de falar. Se Deus não cumprir o que você está falando, eu posso depois voltar aqui? Não é? Quantas profetadas a gente já levou? Quantos sonhos as pessoas já falaram e que não se cumpriu? Mas ninguém olha para isso, né? Temos que ter cuidado com essa questão de sonhos, mas o foco principal é que a partir de Atos capítulo 2, nós vamos ter uma obra muito mais presente do Espírito Santo na vida dos crentes. Então nós vamos ter uma distinção entre como o Espírito Santo de Deus agia no Velho Testamento, no Antigo Testamento, e como passa a agir no Novo Testamento. No Antigo, Gênesis 1, 2, Gênesis 1 e 2, nós já vimos. Princípio, criou Deus os céus e a terra, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas, certo? Então veja que, além da presença, ele estava ali, junto da criação. O que mais? Visitas ocasionais. Êxodo capítulo 35, verso 30 a 31. Quem achar pode ler. Êxodo 35, versos 30 e 31. Veja que quem fez com que uma pessoa que não sabia nada passasse a saber e ter um ofício. E não só isso, ela não só aprendeu esse ofício, conseguiu fazer alguma coisa, mas conseguiu ensinar outras pessoas a fazerem outra coisa, essa mesma coisa. O Espírito Santo de Deus. Isso significa então que todos nós vamos ser artífices, artesãos de ouro, pedras? Não. Por isso que tem coisas que são pontuais e tem coisas que são generalistas na palavra. A gente tem que distinguir isso. Assim como a obra do Espírito Santo, ela é pontual em alguns momentos e ela é genérica em outros. Neste caso, o Espírito Santo de Deus está agindo para fazer com que essa pessoa tenha habilidades, mas é
para qualquer coisa que essa pessoa desenvolveu habilidades? E em que contexto isso está acontecendo? Por que essa pessoa aprendeu esse artífice e pôde ensinar para outros? Qual que é o momento, qual que é a história, qual que é o pano de fundo aí? Por acaso essas pessoas não estão em Êxodo? Por acaso essas pessoas elas não estão tendo que construir o quê? O tabernáculo? Por acaso não há necessidade de adornar esse tabernáculo segundo o preceito de Deus? Mas se da onde eles saíram, eles eram apenas escravos quebradores de pedra, fazedores de tijolo com barro e palha, o que eles vão saber mexer com ouro e pedras preciosas? Deus vai fazer. Porque para a sua obra, para o seu intento, para o seu propósito, para a sua adoração, não há limites. Ele age a despeito da nossa limitação. O seu Espírito nos preenche e nos completa. Nos dá habilidades que nós nunca imaginamos ter. Para quê? Para fazer a sua obra. Cumprir o seu propósito. É isso que o texto diz. Juízes 6:34. Quem achar pode ler. Veja que nós vamos ver aí a história de Gideão, e Gideão contra os midianitas, certo? Gideão consegue derrotar os midianitas de forma sobrenatural. Quem fez isso? Quem dotou o Gideão de condições para fazer aquilo que Deus havia falado, que era livrar o povo dos midianitas? Deus. Então, para que serve, se a gente for bem raso na forma de usar, para que serve o Espírito Santo então? Para cumprir o propósito de Deus. E isso no Antigo Testamento é muito claro e pontual. O Espírito Santo de Deus, ele não habitava nas pessoas. Ele vinha, se cumpria a obra e ele saía. Ele não estava eternamente no coração das pessoas. Ou não manifestava isso. 1 Samuel 16:13. Um pouquinho mais para frente. Primeira Samuel 16:13. A partir daquele momento de consagração, o Espírito Santo de Deus se apossou de Davi e continuou com ele. Porque havia uma obra de Deus a ser cumprida por meio de Davi. Não naquele momento, mas futuramente. Neemias 9:30. Veja que existe, portanto, uma outra função do Espírito Santo de Deus. No entanto, os aturastes por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito. O Espírito Santo de Deus testemunhando, separando os que são e não são de Deus. No Novo Testamento, Atos 2:1-4, já lemos. Atos 10, 44 a 48. Atos capítulo 10,
do verso 44 ao verso 48. Diz assim o texto: Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Veja que não é só o Pentecostes então, mas futuramente depois, não apenas com os judeus, mas com os gentios. E para surpresa dos judeus, o Espírito Santo de Deus não se limitou somente a eles. A salvação de Jesus Cristo era para os judeus, mas também para os gentios. E a marca, o selo do Espírito Santo, o Consolador enviado, não era somente para os judeus, mas para os gentios também. A mesmíssima coisa. Atos 19, 1 a 7. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. De novo, agora num contexto mais distante ainda, com Paulo, o que nós temos? Gentios além da Judéia, recebendo o Espírito Santo. E aí você fala: Paulo, espera aí, você falou que quando as pessoas eram batizadas pelo Espírito Santo de Deus, a marca não era falar em línguas, e você acabou de ler 3 textos que está falando, todos que foram batizados receberam dom de línguas, não é? Tá, e os outros 3.000? E os outros 5.000 que se converteram com as pregações de Pedro? E tantos os outros que foram convertidos e que não é citado falar em línguas? E mais, a sua vida. Não vou nem colocar nas costas dos outros. Você se considera convertido? Sim, ufa. Que bom. O Espírito Santo de Deus está em você? Sim. A palavra de Deus testifica que uma vez convertido, você recebe o Espírito Santo, porque é Jesus que falou: aqueles que me amam recebem o Espírito Santo. Mas você fala em línguas? Sem precisar ter frequentado uma escola de idiomas? Veja, eu não posso tratar a exceção como regra. Existe um momento excepcional aqui. O que Jesus falou? Quando estava para subir, que ele enviaria o Consolador, mas que qual era a missão? Pregar o Evangelho aos judeus, Samaria, confins da terra, não era? E como é que pessoas iletradas, que não sabiam nem ler e escrever o seu próprio nome na sua língua, falariam com outros povos, profetizariam para outras nações, se não fosse de modo excepcional Deus as capacitá-la, as habilitá-las para falar em outras línguas? Simples assim. Da mesma forma que Bezalel teve que aprender a mexer com ouro. E aprendeu por meio de quem? Do seu Santo Espírito. Santo Espírito de Deus. Nós aqui, homens,
iletrados muitas vezes, ou por mais que fosse letrado somente na sua língua e não na de outros povos, tinham que pregar, profetizar. E como é que eles iam pregar e profetizar? Tinham que falar em outras línguas. Veja que a consistência é igual no Velho Testamento e agora. O Espírito Santo de Deus, ele age como pessoa dentro de nós, para nós fazermos a obra de Deus. João 16, de 7 a 10. E aí nós vamos chegar em algo que a Bernadette falou já desde o comecinho. Né? João 16, de 7 a 10. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Perceba, a obra do Espírito Santo, além de nos capacitar, de nos habilitar para profetizar, para anunciar Cristo Jesus, também é de um selo, uma marca da obra de Deus. Deus confirma, Ele sela a sua obra, à medida que, com a vinda do Consolador, e o próprio nome já está dizendo o papel dele de consolar, e aí a gente vai para o capítulo 14, lê todo o capítulo 14, lê todo o capítulo 16 e vai ver que o Consolador é por quê? Porque vocês vão passar por aflição, ao pregar, ao se vincular a Cristo, ao se anunciar como servos de Deus e amar a Deus, vocês serão perseguidos, vocês serão odiados, mas vocês não estarão sós. Deus se fará presente, não somente por meio do Emanuel, Deus presente, Jesus Cristo, mas porque Ele habitará o coração de vocês, assim como o Joel disse. Ele estará dentro de você, por meio do seu Santo Espírito, e Ele vai te consolar em meio à dor, ao sofrimento, à amargura da vida, ainda em pecado. O Espírito Santo nos direciona para as promessas de Deus e nos dá uma viva esperança. Portanto, diante disso, Ele nos convencerá, e convencerá o mundo inteiro do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem nele, não creem em Deus. O Espírito Santo marca quem crê e quem não crê, e portanto quem não crê, inferno. Da justiça, porque a obra de Deus foi cumprida em Cristo Jesus, e a prova disso é o Espírito Santo habitando em nós, é enviado pelo próprio Cristo. Do juízo, juízo final, a condenação eterna de Satanás, que já aconteceu, está cumprido. Esse é o papel do Espírito Santo. Pecadores, separação entre os salvos, conversão, porque nós não compreendemos a obra de Deus, uma vez que estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas é o Espírito Santo de Deus que age e que, portanto, nos faz entender, ilumina os nossos olhos, mas também é Ele quem nos faz continuar na caminhada, nos tornarmos separados, santos para Deus. Chamado, conversão, regeneração, santificação são elementos da obra do Espírito Santo. Ele nos permite entender a palavra. É por meio dele que recebemos vida. E é por meio dele que somos conduzidos à santidade. Por que da noite para o dia você entende quem é Jesus? Porque faltava intelecto, cognição? Não, é porque foi num momento específico que Deus tocou ao seu coração. E como que Ele toca o seu coração? Quem que fala aqui na sua cabecinha? O Espírito Santo dele. Quem regenera da nova geração
gera de novo. Quem habilita, quem permite isso é a obra de Cristo. Mas quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. E quem permite então que você se converta, mude de versão, de rota, de rumo? É o Espírito Santo de Deus. Porque por nós, Paulo mesmo fala, não faço aquilo que quero, mas fala mais alto. O que eu não quero eu faço. Essa é a natureza nossa. Porque fazer o bom, o que agrada a Deus, quem que o faz? Não sou eu, mas o Espírito que habita em mim. E é por meio disso então que a gente continua, se santifica. Lucas capítulo 1, verso 33 e 34. Quantas crianças chegam? Vamos finalizando. Lucas 1, 33 e 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus só nasceu sem pecado, como homem sem pecado, sem necessidade do meio natural de conceber uma criança, porque quem agiu? Então quem que está presente na obra da nossa salvação? Quem que nos proveu o Salvador? Mateus 3, 16, 3, 13 a 17. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem está habilitando Jesus para iniciar a sua missão então? Jesus. Quem? O Espírito Santo de Deus. Batismo. Mateus 12, 28. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, se eu tenho poder para expelir demônios, por meio de quem é esse poder? Não é porque eu sou Deus, é porque eu estou com o Espírito Santo. E portanto vocês também podem fazer a mesma coisa. É isso que Jesus ensina. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Veja que os milagres que nós vimos Jesus fazer, segundo a narrativa, ele mesmo fala: vocês poderão fazer muito mais. Porque, afinal de contas, o Espírito Santo de Deus, ele, desde o Antigo Testamento até hoje, ele age em nossas vidas para que nós possamos fazer qualquer coisa para a obra de Deus, para proclamar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A vida dos apóstolos, João 20, 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Os primeiros a serem batizados, portanto, diretamente por Jesus. E nós vamos ter então, de forma completa, Jesus, ou melhor, o Espírito Santo presente na criação, no Antigo e Novo Testamento, no ministério de Jesus, regeneração, santificação, revelação e iluminação. Criação, Antigo e Novo, foi de novo. E aí acabou. Amém. Que Deus nos abençoe
e nos encha do seu Santo Espírito. Perguntas difíceis vão ficar para a semana que vem, né? Já tem uma para o pastor já, né? O pastor vai ter que se virar agora para responder esse tal do pecado contra o Espírito Santo que é mortal, né? Vamos passar para as crianças?